Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora nós vamos ver o tema da aula. Aula de número 20, objeto de conhecimento, números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, história dos números inteiros. Então vamos lá para a nossa aula. Hoje a gente vai entender melhor o que são os números negativos. Acho que vocês já ouviram falar deles, né? A gente utiliza mais os números positivos, que são os números que a gente aprendeu a contar, né? De 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mas também existem números que são menores do que 0. Como assim, professora? Eles são justamente os números negativos. E a gente tem vários exemplos onde a gente pode usar esses números negativos. Vamos conferir aqui alguns deles. Aqui, ó, num termômetro. Você já deve ter visto um termômetro. E a temperatura ambiente geralmente está ali entre 20 e 40 graus, dependendo da região que você mora. Então, a gente é bem familiarizado com essa faixa aqui de temperatura. Mas já em lugares mais frios, existem temperaturas que vão abaixo aqui de 0. Nos jornais a gente sempre ouve falar, em algum lugar lá no inverno fez 10 graus negativos, significa que fez menos 10 graus. Acontece também com os números positivos, né? A gente tem temperaturas positivas, como eu falei, a temperatura ambiente, que dependendo da região pode variar aqui de 20 a 40 graus, que é uma temperatura mais conhecida, mas tem a temperatura de 100 graus, por exemplo, de 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição, quando a gente está fervendo aquela água, né, para fazer o café, a água ela atinge essa temperatura aqui de 100 graus. E aqui nesses dois termômetros a gente está observando a grandeza grau Celsius, que é a que a gente usa, que é a que a gente conhece, e essa grandeza aqui, que é um grau F. Esse aqui é a temperatura dada em Fahrenheit. Ela é usada em outros países, vocês já devem ter visto em filmes, em séries de TV, que as temperaturas algumas vezes aparecem como grau F, e é justamente o grau Fahrenheit. E aqui está a equivalência de cada um. 100 graus Celsius equivalem a 212 graus Fahrenheit. É a mesma temperatura, só que está medido em unidades diferentes. Aqui, 0 graus Celsius, a temperatura de congelamento da água, é 32 graus Fahrenheit. Então, existe um cálculo aí, é estudado isso na disciplina de física, mas a gente tem aqui como exemplo para usar os nossos números inteiros. Um outro exemplo. A gente tem aqui o extrato de uma conta corrente do João. O João Sobrinho, ele tem essa conta aqui, e aqui tem os dados do que foi feito na conta dele. No dia 1º de janeiro, foi feito um depósito, Ele ficou com crédito de R$500 e lá no saldo da conta dele estava R$500. No dia 3 de janeiro, ele usou o cheque, ou seja, ele pegou do banco R$50. Então, ele retirou R$50. Como ele tinha 500 antes, agora ele ficou com 450. Mas olha só o que veio acontecer aqui no dia 5 de janeiro. Ele sacou R$600. Mas lembrem, ele tinha R$450. Então, o que aconteceu aqui nessa situação? Ele conseguiu tirar os R$600, mesmo sendo maior do que 450, conseguiu. Só que o que aconteceu foi que ele ficou devendo R$150 para o banco. Então, ele passou a ficar com um saldo negativo, por isso que tem o sinal de menos aqui. Então, no extrato bancário, se você fizer muita movimentação de saque e de depósito, dependendo, se você sacar mais do que você deposita, você vai ficar aqui,
com saldo negativo, que é como ele terminou aqui, ó, no dia 28 de janeiro, ele sacou 380, mas ele só tinha R$ 350 na conta dele. Então, ele ficou devendo R$ 30 e a gente pode representar esse dinheiro que ele está devendo como valor negativo. Outras situações que a gente pode ter de números negativos. Aqui nessa figura, nós temos uma linha imaginária que a gente chama de nível do mar e pode ser marcada como o zero. Do zero para cima, a gente conta os números positivamente. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim por diante. Vejam que esse rapaz aqui com a bandeira do Brasil, ele está acima do nível do mar. Ele subiu numa montanha e subiu alguns metros positivamente. Agora, no outro exemplo aqui, tem um nadador. E ele está abaixo do nível do mar, representado aqui, ó, pelo sinal negativo. Então, isso quer dizer que ele andou distâncias negativas? Não, distâncias negativas não existem, mas existem distâncias ao contrário. E a gente conta como negativo. Aí ele fez menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros, mais ou menos aqui menos 4 metros. Ele atingiu abaixo do nível do mar, que é o nosso zero aqui. Um outro exemplo também, onde a gente pode usar números negativos e positivos, é em locais que tem elevador. O andar térreo é considerado como o zero. É a nossa referência aqui, ó, o zero. E aí, para cima, nós temos os andares positivos, a gente está subindo. E para baixo nós temos os andares negativos, eles estão descendo. Então vejam que por mais que a gente não tenha ouvido tanto falar assim de números negativos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia em coisas que a gente vê normalmente, em jornal, em filmes, na nossa vida também. Vamos ver um vídeo agora que vai falar um pouquinho mais sobre os números negativos. Olá, alunos! Me chamo Pitagórica e irei acompanhá-los durante esta unidade. Vocês já perceberam que os números inteiros são utilizados em diversas situações do cotidiano, certo? Como isso acontece? Te convido a observar alguns exemplos. Temperatura. As temperaturas médias no Monte Everest variam de 20 graus negativos a 30 graus negativos. Que frio, hein? Outro exemplo é nas finanças. Suponha que você tenha R$ 50 em sua conta bancária e gasta menos R$ 60 dessa conta. Então, seu saldo será de menos R$ 10, saldo negativo. Isso significa que você deve R$ 10 ao banco. Nós temos como exemplo a altitude, que possui como referência ou ponto zero o nível do mar. Vamos voltar ao exemplo do Monte Everest. Você sabia que seu topo é o ponto mais alto do mundo? Está situado a mais 8.848 metros acima do nível do mar, ou seja, altitude positiva. Já o ponto mais profundo é a Fossa das Marianas, com aproximadamente menos 11 quilômetros abaixo do nível do mar, ou seja, altitude negativa. Então, os números inteiros são muito importantes para a humanidade. É isso mesmo, Pitagórica. Os números inteiros, eles são importantíssimos. E aí a gente pode confundir, mas professora, são números inteiros ou são números negativos? Vamos esclarecer essa dúvida agora vendo quais são os nossos números inteiros. Então, nós temos aqui na nossa cartela o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Ele é formado pelos inteiros positivos e também pelos inteiros negativos. Ou seja, os números inteiros é a união dos conjuntos dos números positivos e dos números negativos.
A letra Z, ela é utilizada para representar esse conjunto porque vem do alemão Zahlen, que significa números, né? Então, é uma homenagem a esse alemão. Então, temos aqui ó, o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. E olha só como ele está representado. Vejam que o zero está bem no centro. À direita do zero, temos os números aqui crescendo na ordem que a gente sabe contar. 1, 2, 3 e assim por diante. E antes do zero estão os números negativos. O menos 1 está antes do zero, o menos 2 está antes do menos 1, o menos 3 está antes do menos 2 e assim por diante. Ou seja, os números negativos eles são infinitos aqui para a esquerda, assim como os números positivos são infinitos aqui para a direita. Olha só, os números positivos, que são os nossos inteiros positivos, são aqueles que a gente aprendeu a contar, né? Mais 1, mais 2, mais 3, assim por diante, mais 100, e ele continua crescendo. Nos números positivos, a gente não necessariamente precisa pôr o sinal na frente. Quando a gente tem o mais 1, é o mesmo que a gente tiver só o 1. A gente vai usar esse sinal quando a gente precisar realizar operações. Agora, os números negativos estão aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, etc., menos 25, menos 100, e ele continua diminuindo. Por quê? Eles são números negativos, né? Então, quanto maior for esse valor aqui, menor ele é, porque o sinal da frente dele indica que ele é negativo. Então, o número negativo, ele obrigatoriamente vai ter o sinal negativo, ele não é opcional, tanto em operações quanto quando a gente vai só representar o número, ele sempre tem que ter o sinal de menos na frente dele. Então, o que a gente tem aqui? A gente conhece o conjunto dos números inteiros, que são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E a gente tem os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1. E todos os outros que vêm, né? Menos 4, menos 5, menos 100. Então, o que é essa representação? Vejam que o conjunto dos números inteiros é maior. Por quê? Porque ele tem tanto números positivos quanto números negativos. E o conjunto dos números naturais, ele está ali dentro do conjunto dos números inteiros, mas eles são apenas os números positivos. Muito bem. Agora a gente vai ver mais um vídeo aqui que vai falar sobre a história dos números inteiros. Acompanhe comigo. Contar objetos é uma das habilidades mais antigas desenvolvidas pela humanidade, datando de milhares de anos. No início, as pessoas usavam métodos primitivos, como pedras ou marcas na superfície, para contar ferramentas. Com o tempo, essa contagem evoluiu e tornou-se mais sistemática. Registros históricos indicam que o uso de números negativos foi desenvolvido por várias civilizações antigas. Alguns deles incluem a civilização babilônica. Os babilônios, que viveram na Mesopotâmia entre os séculos 18 e 6 a.C., tinham uma forma básica de um sistema numérico que incluía a ideia de números negativos. Os antigos matemáticos da civilização chinesa também reconheciam a existência de números negativos. O livro 9 Capítulos da Arte Matemática, escrito durante a dinastia Han, de 202 a.C. a 220 d.C., menciona o uso de números positivos e negativos em problemas aritméticos e geométricos. Na civilização hindu, os matemáticos, especialmente aqueles que estavam entusiasmados com o desenvolvimento do sistema de numeração indo-arábico, como Brahmagupta e Aryabhata, estabeleceram regras para a manipulação de números negativos.
Antigos textos matemáticos indianos tratavam de operações aritméticas envolvendo números positivos e negativos. A necessidade de perceber os negativos e resolver situações de adição e subtração levou ao conceito de números inteiros. Embora não haja relação específica com a criação de números inteiros, sua existência e uso evoluíram ao longo do tempo, paralelamente ao desenvolvimento da matemática e à evolução das necessidades sociais e científicas. Então, vocês conseguiram ver aí, né, que não foi tão fácil assim descobrir o uso dos números inteiros, mas hoje a gente já sabe que eles estão aí, que eles fazem parte do nosso dia a dia, e para a gente entender eles melhor, a gente vai colocar eles aqui na nossa reta numérica. Colocamos aqui a nossa reta numérica e agora vamos marcar os pontos dessa reta. A gente começa marcando o zero lá no centro da reta. Por quê? Porque a gente sabe que o zero vai ficar ali entre os números positivos e entre os números negativos e ele vai servir para a gente como referência. Vamos ver quais são os números que a gente vai colocar primeiro. Vamos colocar ali, ó, 1, 2, 3 e 4 para a direita, os números positivos. E agora vamos colocar os números negativos à esquerda do zero, começando com menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e ela cresce assim indefinidamente para todos os lados. Então, o que a gente tem aí nessa reta numérica? A gente tem o zero no meio. Para a direita, quais são os números que a gente tem? Temos os números positivos. E para a esquerda do zero, nós temos os nossos números negativos. Tudo isso é muito importante para o que a gente vai ver agora, que é a questão do número simétrico e do número oposto. Vamos ver. Dois números, eles são simétricos ou são opostos se eles estão à mesma distância do zero, ou seja, em lados opostos da reta numérica. Por exemplo, o simétrico do 4 é o menos 4 e vice-versa. O simétrico do menos 4 é 4. Agora, o simétrico do menos 1 é o 1, ou mais 1, né? 1 positivo. E o contrário também, o simétrico do 1 é o menos 1. Como? A gente vai ver aqui, ó. Aqui a gente está exemplificando na nossa reta numérica onde é que está o 4. Está aqui, ó, ele está marcado, ele tem uma distância que vai do 0 até o 4. Qual é o simétrico do 4? É como se o 4 fosse se olhar no espelho. Se a gente dobrar essa reta bem aqui no meio do zero, vai ficar como se fosse um espelho. E quem é que está na mesma direção do 4? O seu simétrico, que é o menos 4. Ó. Ele está à mesma distância do zero. Para a gente chegar do 0 até o 4, a gente anda 1, 2, 3, 4 unidades. E para a gente chegar do 0 ao menos 4, a gente também anda 1, 2, 3, 4 unidades. E isso vai valer para todos os valores. Olha só, o 2, por exemplo. Qual é o simétrico do 2? É o menos 2. Eles estão a uma mesma distância do zero. E isso vai acontecer para qualquer valor. Para valores maiores, também. Se eu tiver aqui, ó, o menos 80. Quem é o simétrico dele? É o mais 80. Ou só 80, né, que não precisa ter o sinal no número positivo. Então, esses são os nossos exemplos de números opostos ou simétricos. O oposto de um número inteiro é um número que, somado a ele, resulta em zero. Então, a gente pode fazer essa analogia também. O oposto do menos 5 é 5. Por quê? Porque quando a gente realiza essa operação aqui, menos 5 mais 5, o resultado é zero. Menos 5 mais 5 é o mesmo que mais 5 menos 5. E se a gente for analisar bem, a gente consegue ver aqui o quê? Uma subtração do 5 menos 5, que dá zero. Então, se você põe na outra ordem, não tem problema, ele vai dar zero também. Menos 5 mais 5 dá zero, assim como
2 menos 2 também dá 0. E se a gente tivesse menos 2 mais 2, isso aqui também dá 0. Por quê? Porque eles se anulam, porque eles são números opostos. Então, o resultado, seja da soma ou da subtração entre eles, dependendo aqui de qual ordem que eles estão, sempre vai dar 0, tá bom? A gente vai ver mais para frente, depois, como a gente vai realizar essas operações com os números negativos. A gente vai ver agora o antecessor e o sucessor. O sucessor de um número é o número que se encontra imediatamente à sua direita na reta numérica, ou seja, é o número que vem depois. Por exemplo, quem é o sucessor do zero? É o valor que vem depois do zero. Quem vem depois do zero é o 1. Quem é o sucessor do menos 3? É o número que vem depois do menos 3. É quem? É o menos 2. A gente tem que ter em mente que, na reta numérica, os números eles crescem nesse sentido, da esquerda para a direita, sempre. Então, olha só, o menos 4 é o menor número que a gente tem aqui. Aumentando uma unidade, a gente tem o menos 3. Exatamente, ó, o menos 3 ele é maior do que o menos 4, porque o menos 4 está lá para trás. Assim como o zero é maior do que 1. É maior do que o menos 1, porque o menos 1 está antes do zero. Então, sempre os números que estão mais à esquerda aqui são menores. Então, vamos voltar aqui para o sucessor. Quem é o sucessor do menos 1? É o zero, é o número que vem depois dele. Quem é o sucessor do 4? É o 5. O número que estaria aqui seria o 5. E assim por diante. Agora a gente vai ver mais exemplos. Olha só, o sucessor do número 3 é o 4. Por quê? Porque o 4 ele vem imediatamente depois do 3. O sucessor do menos 2 é quem? É o número que vem logo após ele, é o menos 1. Então, o sucessor do menos 2 é o menos 1. Agora, a gente vai ver o antecessor. O antecessor de um número inteiro é o número inteiro que está localizado imediatamente à esquerda dele na reta numérica, ou seja, é o número que vem antes. O antecessor do número 2 é o número 1. Ó, o 2 está aqui. Quem é o número que está antes dele? É o 1. Então, o 1 é o antecessor do 2. Quem é o antecessor do menos 6? O menos 6 está aqui. Qual é o valor que vem antes dele? É o menos 7. Então, o menos 7 é o antecessor do menos 6. Vamos ver aqui o exemplo que a gente tem envolvendo os números negativos. Veja a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano. A gente tem a cidade de São Joaquim, que registrou a temperatura de menos 3 graus Celsius. Em seguida, a gente tem a cidade de Porto Alegre, que registrou a temperatura de menos 2 graus Celsius. Temos a cidade de Jataí, que registrou 1 grau Celsius. A cidade de São Gabriel do Norte, que registrou 3 graus Celsius. E a cidade de Aquidauana, que registrou 6 graus Celsius. Então, em todas essas cidades, as temperaturas estavam bem baixas, né? Estavam bem frias. Vejam aqui que cada uma das cidades está representada por uma letra. A cidade de São Joaquim está representada pela letra T. A cidade de Porto Alegre está representada pela letra M. A cidade de Jataí está representada pela letra R. A cidade de São Gabriel do Norte está representada pela letra S. E a cidade de Aquidauana está representada pela letra Q. Agora vamos ver o que a gente vai precisar fazer. Essa tabela pode ser representada pela reta. Então,
analisem aqui as alternativas. Vejam que nós temos a reta numérica e temos como referência o zero. Então, já está localizado aqui o zero da reta numérica e a gente sabe que à direita do zero a gente tem quais valores? Os valores positivos. E à esquerda do zero a gente tem quais valores? Os valores negativos, contando de 1 a 1, né? E aqui as letras T, M, R, S e Q são as letras lá de cada uma das cidades da tabela. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai identificar a temperatura de cada uma das cidades aqui na reta numérica. Olha só, a reta numérica está desenhada novamente com o zero de referência. E agora a gente vai localizar as temperaturas de cada uma das cidades. Vamos ver, a cidade de São Joaquim, que é representada pela letra T, ela está com temperatura de menos 3 graus Celsius. E onde que está o menos 3 aqui na reta numérica? Como ele é negativo, ele vai estar para cá, ó, à esquerda do zero. E a gente precisa contar o quê? 3 unidades para a esquerda. Então, 1, 2, 3. E encontramos aqui, ó, o ponto que equivale a menos 3. Então, vamos marcar, ó, menos 3. Pronto, marcamos o ponto que indica qual cidade? A cidade de São Joaquim, que está representada pela letra T. Então, já identificamos uma cidade. A cidade de Porto Alegre está com menos 2 graus Celsius. Então, vamos encontrar o menos 2 na reta numérica. Como ele é negativo, ele vai estar aqui para a esquerda do zero também. Quantas unidades? 2. Então, vai ser 1, 2 casas. Então, encontramos aqui o menos 2. E qual é a letra que representa a cidade? Só ajeitar aqui o 2, que apagou um pouco. Menos 2 é a cidade de Porto Alegre, que está representada aqui pela letra M. A cidade de Jataí está marcando 1 grau Celsius. O 1, rapidinho a gente localiza, né? Uma unidade aqui após o zero. Então, aqui equivale a 1. E a cidade de Jataí, que está representada pela letra R. A cidade de São Gabriel marcou 3. Então, a gente tem 3 aqui, ó. 1, 2, 3 unidades. Esse aqui é o 3. E a cidade de São Gabriel do Norte está representada pela letra S. E a Aquidauana está com 6, né? Então, é só a gente aumentar um pouquinho aqui a nossa reta. E a gente vai chegar na unidade 6. Aqui seria o 4, aqui o 5. E aqui, mais ou menos, seria o 6. Então, aqui está a temperatura de onde? Da cidade Aquidauana, representada pela letra Q. Pronto, agora é só a gente conferir no nosso gabarito, que está nessa ordem. TM, RS, Q. Onde é que está isso? Está exatamente na alternativa A. Mas a gente precisa conferir, né? Se está certinho. Quais são esses valores aqui, ó? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, realmente, aqui está o menos 3, aqui está o menos 2. Aqui, a distância do zero para o R é 1. A distância do zero para o S é 3. E a distância do zero para o Q é 6. Exatamente como está lá na tabela da temperatura de cada uma das cidades que a gente precisa representar aí na reta numérica. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre os números inteiros.